me chamo Fernanda Madi, sou pediatra formada pelo Hospital Presidente Vargas de Porto Alegre e fui convidada pela Unimed para fazer esse vídeo sobre a atenção do recém-nascido nos primeiros dias, os cuidados com o recém-nascido. Falar sobre os cuidados do recém-nascido é muito importante, ele é muito abrangente esse assunto, mas eu tentei botar aqui os tópicos que eu acredito que sejam que causam maior dúvida nas mãezinhas. Falar um pouquinho então sobre a amamentação. A amamentação, então, ela é muito importante até os 6 meses de idade, exclusivamente no seio materno, e até os 2 anos a manutenção, juntamente com outras alimentações. Ele deve ser exclusivo até os 6 meses, e a gente sabe que o seio, ele é uma fonte de saúde para o teu filho. Ela vai transmitir para o teu filho imunidade, ele é cheio de imunoglobulinas, que a gente chama IgA, por exemplo, que vão transmitir toda uma imunidade para a tua criança. Ele é rico e fundamental, ele é o único alimento que deve ser administrado, porque ele é rico tanto numa fase hídrica que mata a sede da criança, como ele pode dar toda a sensação de saciedade, porque ele tem uma fase lipídica também. Então ele é formado por fases durante toda a tua amamentação, então não precisa, por exemplo, eu tenho que complementar com alguma outra coisa, o meu leite está fraco, ele está com sede, eu preciso dar açúcar, eu preciso dar chá, eu preciso dar água. Então se a criança ela mama exclusivamente no seio, ela não precisa estar tomando água ou nenhuma outra alimentação. E nem as crianças que complementam ou que tomam fórmula por algum motivo também não precisam até os 6 meses fazer a introdução de nenhum tipo de alimento. Então, assim, é muito importante isso ser lembrado. Durante a amamentação, existem algumas coisas que é importante a gente lembrar. Por exemplo, o seio, ele não pode causar, a amamentação ela não pode causar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desconforto durante essa amamentação. Então, assim, claro que no início é um pouco incômodo, porque a gente está começando a fazer a amamentação, mas se isso causa uma dor incapacitante, se você chora durante a amamentação, se teu mamilo sangra, se tem fissuras, tem alguma coisa errada. Então tu deve procurar ajuda da equipe multidisciplinar, da tua família, da tua pediatra, do teu obstetra, alguém que possa te auxiliar nisso para poder ajudar o teu bebê a mamar de uma forma mais adequada, que ele consiga pegar o teu seio sem te machucar. Isso é muito importante, porque assim a amamentação vai ser mais tranquila, não vai te causar dor, com isso não vai produzir menos leite, porque o processo de dor, aquele processo de estresse e ansiedade, isso por si só já causa uma diminuição na produção do leite materno, Então é muito importante que isso seja corrigido. O cordão umbilical também é importante ser falado, porque ele causa um tipo de angústia, na família, porque eles têm muito medo de estar machucando a criança quando vai fazer a higienização, ou se tá certo, se é normal ficar daquela coloração. Então, o que eu tenho para te dizer? Que o cordão umbilical normalmente cai entre a primeira e a segunda semana de vida da criança. O que não pode acontecer com o cordão umbilical? Ele não pode ter um cheiro muito ruim, ele não pode ter secreção purulenta, que a gente chama, que é saída de pus, por exemplo, do cordão umbilical. Ele não pode também causar febre na criança, que sempre tem temperatura acima de 37,8. A pele, a parede abdominal da criança não pode estar vermelha, com calor, Você toca, você sente que uma temperatura está diferente do resto do corpo. Isso não pode acontecer, Porque isso são sinais de inflamação e de infecções, possivelmente do cordão umbilical. Então, se isso acontece, ou se você está desconfiada de uma dessas coisas, é sempre importante você levar no teu pediatra para ser avaliado. Não se usa, gente, nenhum tipo de mecanismo para poder segurar o cordão umbilical ou para que o umbigo não saia, que não cause hérnias. Isso é um mito que antigamente se usava, as famosas umbigueiras, Isso não precisa ser usado, tá bom? E o umbigo também pode ser molhado na hora do banho, não tem o menor problema. A parede abdominal da criança ela é muito frágil ainda, então é normal que às vezes o umbiguinho salte, Mas pela essa fragilidade da parede abdominal. Isso vai melhorando no decorrer dos meses, porque ele vai fortalecendo a barriguinha e assim esse umbiguinho vai entrando. As fezes do bebê. O bebezinho ele pode, nesse momento, nos primeiros meses de vida, fazer cocô 7 vezes ao dia, como ele pode ficar 7 dias sem fazer cocô. Isso é normal e isso é esperado, porque a criança ela está aprendendo
né, tanto a se alimentar, ela está aprendendo a absorver os nutrientes que tem no leite materno. Então isso acontece, isso não pode causar nenhum tipo de ansiedade na família, porque isso pode acontecer com todas as crianças. Não quer dizer que ela é uma criança constipada, tanto que depois de 5, 6 dias que a criança faz cocô, tu vai ver que o cocô vai sair normal, da coloração normal, fezes líquidas. Então assim, esses dias que passam a mais sem fazer cocô é o momento que a criança está absorvendo aqueles nutrientes do leite e às vezes não forma tanto bolo fecal e por isso ela não consegue evacuar. Assim como também, às vezes ela não entende o tanto de força que ela tem que fazer para poder fazer, para eliminar as fezes. Então é um processo de adaptação, é uma novidade para o bebê também. Uma dica muito importante que eu gosto de dar é que na carteirinha da criança, ela fala bastante sobre o cocô da criança, ela fala sobre as colorações, o que é errado, o que é certo. Então, se você tiver um tempinho e puder ler aquela parte da caderneta da criança, ela fala bem sobre o cocô e ela consegue ser bem esclarecedora. Mas ficar 7 dias sem fazer cocô, por exemplo, ou ficar fazendo cocô 7 vezes ao dia, também é normal. As cólicas, né? O bebezinho, realmente até o 3º mês de vida, ele pode ter cólica, ele pode ter desconfortos abdominais importantes, que causam sofrimentos tanto na criança quanto na família da criança. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a cólica ela acontece depois da 2ª semana de vida da criança. Antes disso não é a cólica, a gente não pode considerar cólica, porque a criança não conseguiu ainda ter cólica. Então, o que acontece muito antes são os gases, porque às vezes a criança no amamentar, ela engole bastante ar, e isso faz com que a barriguinha fique cheia de gases, isso causa um pequeno desconforto, ou o próprio reflexo que todos os bebezinhos têm, chamado disquesia. Esse reflexo, então, faz com que a criança se esprema, fique vermelha, desconfortável, geme um pouquinho, mas geralmente eles não choram, tá? E isso é porque eles não conseguem mensurar a força necessária, tanto para fazer cocô, quanto para eliminar gases. Então eles se espremem, ficam bem vermelhos e um tempinho depois ou eles soltam um punzinho ou eles fazem cocô. Então o nome disso é disquesia, isso não é cólica. A cólica ela acontece depois da 2ª semana de vida e ela está relacionada com choros inconsoláveis. São crianças que choram bastante, a gente põe no peito não melhora, a gente vê que não é cocô e daí a gente vai olhar e são as cólicas. Então existem formas da gente evitar ou da gente melhorar isso, botando compressinhas mornas na barriga, fazendo massagens abdominais em sentido horário, cuidar muito da alimentação da mãe, né? Evitar laticínios, evitar leites e derivados de leite, porque isso comprovadamente pode causar ou aumentar as cólicas da criança, mas elas geralmente passam até o 3º mês de vida. Tem crianças que sofrem um pouquinho mais com cólicas, outras com um pouquinho menos, né? Então, assim, é muito importante conversar com o teu pediatra para que ele consiga tirar e esclarecer essas dúvidas contigo em relação às cólicas, o que é normal e o que não é normal. Assim como os refluxos, né? Às vezes tem muita criança que tem aquelas regurgitações que elas são normais, tá? Elas acontecem pela imaturidade do sistema digestivo. As crianças, quando acabam de nascer, elas não têm ainda uma formação do sistema digestivo perfeita como a nossa. Então, às vezes, eles mamam, enchem a barriguinha de leite e se espremem pela disquesia, né? Ficam fazendo força pela disquesia. Ou são crianças que estão tendo cólicas. Qualquer coisa que eles façam que aumente a pressão intraabdominal faz com que o leite volte. Então, esse leite voltando faz os famosos refluxos fisiológicos do bebê. Quanto que a gente vai se preocupar com isso? Normalmente as crianças que vomitam muito e não pegam peso, por exemplo, são crianças que a gente tenta amamentação, a mãe tem bastante leite, mas a criança não ganha peso, ou então a gente até complementa e não ganha peso, ou são crianças extremamente irritadas, toda hora que mama chora muito, nitidamente estão sentindo algum processo de dor. Isso tem que ser investigado, tá? E existem várias formas de fazer isso. Tanto mudando a alimentação materna, às vezes iniciando algum tipo de medidas de melhora, como por exemplo a elevação da cabeceira da cama da criança, nunca botar para mamar e dormir em seguida, tá? Como às vezes até abrir mão de usar medicamentos próprios para isso. Isso pode acontecer, isso também tem que ser conversado durante a tua consulta pediátrica, mas é normal as crianças vomitarem, tá? Essas regurgitações elas são normais, pela imaturidade que a criança tem ainda no sistema digestivo. Uma coisa muito importante também que eu gosto de falar, como vou terminar com ela, última, mas não menos importante, é falar um pouco sobre as roupas da criança. Tem muitas mães e pais, e acontecia comigo também quando eu tive o meu filho,
de às vezes a gente colocar muita roupa, né? A gente coloca, pensa que a criança sente frio, porque a mão tá fria, o pé tá frio, tá? E as extremidades normalmente são mais geladas mesmo. O que a gente tem que entender é que a criança sente calor, assim como a gente. Então, em dias muito quentes, não precisa você colocar muita roupa na criança, porque isso vai fazer com que ela chore, que ela se desespere, que ela se agonie, porque realmente o calor para a criança também é desconfortável. Eu dou sempre a dica de que a gente coloque uma roupinha a mais que a gente. Então, bota um bodyzinho curto, um casaquinho, uma calça, se tiver mais frio, bota uma roupinha um pouquinho mais quente, mas nunca tampar demais a criança para não causar nenhum desconforto. Mas isso vai ser aprendido no decorrer dos dias, tá? No decorrer do crescimento. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma e até a próxima!